Muito recorrente nessa época do ano que as pessoas ficam perguntando, professor, vem cá, por que tanta gente acaba perdendo na prova do OAB? Se é uma prova difícil, é uma prova fácil, será que é esse bichão mesmo? Essa prova dificílima? Pergunta que não quer calar, né? Se a prova do OAB é uma prova fácil, como você disse, por que tanta gente acaba perdendo na prova do OAB? E é isso que eu vim falar aqui. Eu vou trazer para vocês 10 pontos do porquê as pessoas acabam perdendo numa prova que é relativamente fácil, a verdade é essa. Não é? Qual é o grande bicho-papão aí que pega quando se trata de exame de ordem ou prova da OAB? Primeiro ponto importante, por que as pessoas perdem na OAB? Primeiro ponto é o óbvio, porque algumas pessoas não estudam. Se você não estuda, é bem possível, bem provável, é até imaginável por todo mundo que você não vai desempenhar bem. E uma prova, ele acaba avaliando os seus conhecimentos. Se você conheceu pouco, porque estudou pouco, meu irmão, não tem mistério, vai perder na prova. Segundo ponto, e esse pega muito mais gente, não é? Muitas pessoas acabam perdendo na prova da OAB porque se sabotam. Alguns alunos vêm falar comigo, professor, fiz lá a inscrição e acabei não pagando, ou comecei a estudar, mas tive um monte de problema que eu acabei abdicando dos estudos. E um monte de conversa triste para poder desviar do foco que é, durante um período de tempo específico, é importante que você se dedique para a prova se seu objetivo é passar, se seu objetivo é ser advogado, se seu objetivo é começar a ganhar dinheiro como advogado rápido, não é? Então, você tem que parar com essa coisa de ficar se sabotando, jogando para depois, procrastinando uma obrigação que é apenas e exclusivamente sua agora, que é de estudar, focar, se preparar e fazer a prova do OAB. O terceiro ponto que acaba pegando muita gente aqui de calça curta é que as pessoas acabam estudando de forma desordenada. Elas querem, em pouco tempo, né, faz inscrição do exame da ordem e logo em seguida tentam estudar o máximo de assuntos possível para poder passar na prova da OAB. E isso é uma tática extremamente burra, vamos dizer assim, né? Ela é contraproducente, para não chamar ninguém de burro. Por quê? Porque é impossível você estudar em 2 meses, né, da inscrição até a prova, o assunto que você viu em 5 anos de faculdade. Então, existem métodos eficientes de estudo que você precisa conhecer e precisa executar para que você tenha êxito na sua prova. E muita gente não tem acesso, a verdade é essa, não tem acesso a esse tipo de conteúdo específico, de uma programação específica que vai dizer exatamente o que você tem que estudar, especificamente para aquela prova. E aí vem algumas questões que são importantíssimas a gente falar. Tem gente que vai até o 37º exame, a gente podia falar, pô, vamos pegar o que cai mais, a incidência que cai mais de questão. E aí a gente vinha com, por exemplo, ética, 8 questões. É uma prova que a gente tem que estudar bastante. Realmente, ética, sem sombra de dúvidas, é uma prova que você tem que estudar muito, porque o assunto dela é pequenininho e ela tem muitas questões na prova. Então, é um método eficiente de estudo. Mas tem gente que fala, direito civil tinha 7 questões, então eu vou estudar muito direito civil. E aí você começou, cagar no pau não posso falar, né? Você começou a se prejudicar. Por quê? Quando você faz isso com o estudo de direito civil, você não está estudando uma matéria, você está estudando 7 matérias. Você está estudando família, obrigações, reais, enfim, todo o escopo de direito civil, que não é muito inteligente que você se dedique mais ou menos a 7 questões e 7 matérias diferentes. Então, é uma estratégia fragilizada. Muita gente acaba estudando de forma desordenada. E aí você se baseia em uma coisa ou outra que você pega na internet e tentando montar uma estratégia de estudo sozinho. Você que não tem experiência com o estudo do OAB, ou tem experiência... professor, eu tenho experiência, eu já fiz 3 exames da ordem e passou, miserável. Não, senão você não estava assistindo esse vídeo. Então você não tem uma experiência bem sucedida nessa prova. Então escute as pessoas que já têm experiência nessa prova, falam para você. Preste atenção no número de questão em que você faz cada prova. Por exemplo, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 questões normalmente, né? Até o 37º exame, a gente está vendo, esperando ver como é que vai vir agora o 38º, que tem 3 novas matérias. Mas ECA, ele é pequenininho, o assunto é muito pequeno, tem 2 questões, dá tempo de você estudar e matar. Vale mais a pena, por exemplo, estudar ECA do que estudar Direito Civil. Professor, você está me dizendo que vale mais a pena estudar ECA do que Direito Civil?
Mas direito civil é muito importante para a vida do advogado. Sem sombra de dúvidas, vocês vão utilizar na sua vida profissional possivelmente muito mais direito civil do que vocês vão estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que eu estou falando aqui não é sobre o uso que vocês vão fazer na advocacia, é na estratégia que vocês têm que ter agora para passar para a prova, para passar nessa prova. Outro ponto que pega muita gente aqui de calça curta, e é um ponto que eu já falei em outro vídeo, se você quiser, você vai no canal do YouTube e vai achar esse vídeo, que é confiar nos seus estudos. A gente é péssimo para se avaliar. A gente acha que a gente é muito bom em coisas que normalmente a gente não é tão bom, e acha que a gente é muito ruim em coisas que de repente a gente sabe alguma coisa. Então se dedique a todas as matérias de forma igual. Não fica confiando, não, essa matéria eu sou bom, essa matéria eu sou ruim, porque você é péssimo em se avaliar. Um ponto relevante é a gestão de tempo. Muita gente acaba se passando numa prova que tem 80 questões na gestão de tempo para você realizar essa prova. Em média, eu digo que uma questão de OAB você tem que durar uns 3 minutos. Mas não é somente isso. A cada 10 questões, 2 são questões muito fáceis, 2 são questões muito complexas e 6 questões são questões intermediárias. Então, se eu falo para vocês que vocês têm que ter uma média de 3 minutos a cada questão, significa que você não tem que durar 3 minutos em todas as questões. Porque uma questão mais difícil, é natural que você demore ali 5 minutos e fique tranquilo, porque daqui a pouco vai vir uma questão que seja mais fácil, você vai responder ali em 30 segundos, 1 minuto. Então a média de 3 minutos por questão vai deixar você tranquilo para fazer a prova. Muita gente não tem essa gestão de tempo, ou não tem o hábito de prestar atenção no tempo, e aí quando vê, falta meia hora, ainda falta 25 questões, e aí aquele Deus nos acuda, papai. E o 6º ponto, ainda falando sobre o conhecimento de prova, a prática da prova, é a falta do conhecimento sobre a prova. Cada prova tem uma forma de analisar, uma forma de pedir o conhecimento, uma forma de exigir a elaboração do seu raciocínio para responder a questão diferente. Mas ela tem um formato específico que, se você não está muito acostumado, é bom que você comece a fazer questões, comece antecipadamente, não na hora da prova, não é de surpresa, antecipadamente a se preparar para fazer questões relativas ao OAB, porque isso vai deixar você mais tranquilo, você vai se pegar de surpresa e você vai ver que normalmente as questões cobradas, elas têm uma mesma linguagem, e é sobre essa linguagem tranquila que você vai ter pelo hábito de fazer questão, que vai fazer com que você acerte e erre questão. O que antes era pegadinha para você, hoje vai ser facilmente identificável na hora de você fazer a prova. E você conhecer a prova previamente também ajuda você a ficar mais tranquilo, porque você não vai ser pego de surpresa. Você sabe exatamente o que é que você vai enfrentar naquele momento. Dicas para quem normalmente é bom aluno. O bom aluno, ele se matricula em vários cursos, tem acesso a 5 bibliotecas e ele quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Péssima estratégia. Veja bem, se você tem preparatórios diferentes, é natural que cada preparatório desse tenha uma metodologia diferente. Então, se você se dedica a várias metodologias diferentes, você pode chegar ao resultado que você deseja, se você tiver tempo. Mas se não tiver tempo, é muito mais fácil que você fique perdido no meio do caminho do que, de fato, você tenha um norte de como deve fazer as coisas. É exatamente igual ao GPS, né? Você pode sair do ponto da sua casa para o ponto do seu trabalho pegando de vários caminhos. O caminho que é mais rápido, o caminho que é mais seguro, o caminho que é mais bonito. Agora imagine se você quisesse pegar o caminho mais rápido, mais seguro e mais bonito ao mesmo tempo. Às vezes isso não é possível, porque são caminhos contraditórios. Cada curso, cada preparatório tem uma metodologia específica. Então, aquele aluno que acaba, até por uma certa ansiedade, aquela vontade de aprender demais, se dedicando a várias metodologias diferentes, ele acaba não chegando no ponto que ele quer chegar ali no final, que é a aprovação. O próximo ponto, às vezes a gente escolhe um método que não é muito funcional. Não adianta você ter acesso a uma biblioteca gigantesca com milhares de livros e milhares de videoaulas se você não tem tempo para assistir esse milhar de atividades. É mais importante que você conheça a sua vivência, que você conheça a sua rotina, que você conheça a sua necessidade na hora de escolher. Se você é uma pessoa que tem mais tempo para poder fazer um curso maior, maravilha, faça um curso maior. Mas se você se conhece, sabe que você tem que conciliar estudo com trabalho, com família, com casa, com saúde, com outras questões que superam aqui essas que eu falei, de repente seu tempo ele é mais restrito.
Então, seu tempo sendo mais restrito, você tem que escolher algo que seja mais direcionado, algo que tenha ali pontualmente o que você precisa saber para passar no AB. Então, tenha tranquilidade na hora de escolher o curso que é mais direcionado para você, porque o curso que é excelente para uma pessoa pode não ser para outra. Do mesmo jeito que uma roupa que pode ser excelente para uma pessoa, para outra é péssima. Né? Minha mulher tem um biquíni e me ficou horrível. E muita atenção aí a essas falsas promessas, né? Ou essas promessas milagrosas. Alguns alunos me mandam uma vez ou outra aqui, tal curso disse que se eu estudar apenas 1 hora por dia eu passo. Tal curso me disse que se eu fizer meditação, exclusivamente meditação, eu consigo relembrar completamente de todo o material do curso inteiro. Então, assim, muito cuidado, né? Cuidado com as falsas promessas. Conheça quem está por trás de cada metodologia, se aquela pessoa é professora de fato, se aquela pessoa tem experiência no que está fazendo, se aquela pessoa tem algum nível de afinidade com aqueles assuntos, para que você não acabe comprando aqui gato por lebre e acabe se prejudicando, colocando o seu sonho, sua vontade, sua aprovação na mão de gente que às vezes não está muito preocupado com sua aprovação, e sim com o dinheiro que você vai depositar naquele curso. Então, fique bastante atento a isso. Por isso que a prova da OAB, mesmo sendo relativamente simples, acaba pegando desde os maus alunos aos bons alunos, porque acaba caindo em uma dessas armadilhas aqui que eu trouxe no vídeo, beleza? Se você gostou desse vídeo, aperte aqui o curtir, compartilhe, indique para um amigo seu que de repente já acabou derrapando em dessas situações aqui, e fique atento para que você também não seja uma vítima dessa situação, né? Boa sorte, bons estudos, espero vocês na aprovação.